Fala galera, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre uma vida cristã no cotidiano. Como ser um cristão no dia a dia. Por onde passamos, por onde andamos, onde trabalhamos, onde estudamos. Essa é a questão a ser levantada hoje. Vai ser um vídeo bem geral e eu espero que todos venham gostar e bora pro vídeo. E é isso. Fala galera, mais um vídeo aqui com vocês e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre a vida cristã no cotidiano e eu gostaria de levar alguns pontos, mostrar alguns pontos essenciais para vocês entenderem qual é o objetivo, né? Qual é o objetivo, qual é a rotina, por onde nós passamos, por onde nós nos expressamos, seja por redes sociais, seja na vida real, seja entre amigos, seja entre desconhecidos como a glória de Deus, como a nossa religião, ela pode interferir na nossa vida. Como ela pode fazer com que nós nos diferenciamos das pessoas à nossa volta. E é justamente um pouquinho que eu vou tratar, um pouco sobre o que eu vou tratar hoje, né? E assim, eu gostaria de fazer levantar um primeiro ponto aqui a respeito dos nossos velhos e bons costumes. Nos nossos tão famosos ideais, né? A gente, como cristão, nós temos o costume de levarmos ideais conosco, onde quer que nós vamos, sabe, um respeito, uma dedicação a Deus, uma oração, talvez, antes de realizar uma refeição, coisa do tipo. Esses são um detalhe da vida do cristão que muitas das vezes pode não ser real na vida de outras pessoas. E existem cristãos que cumprem alguns desses ideais, existem cristãos que não cumprem. Então, a primeira coisa que você tem que ter certeza quando você é um cristão e quer viver uma vida com Deus em todo momento, é que as regras que você tem sobre a sua vida, a realidade que você impõe sobre a sua vida, os costumes, eles só se aplicam a você. Então, quem está à sua volta não é obrigado a colaborar, entende? Com a sua santidade, com a sua devoção. Não é obrigado. Se você quer ser uma pessoa dedicada a Deus, se você quer uma pessoa que tenha comunhão, que tenha devoção a Deus, é necessário que você se esforce por si só. Não é necessário que haja colaboração de outras pessoas. As pessoas podem colaborar? Sim. Mas se elas não colaborarem, você tem por obrigação de continuar vivendo a sua vida e continuar cumprindo os seus ideais. Por mais que isso não seja real na vida de outras pessoas. Então, uma regra que se aplica a você não vai aplicar, não é obrigatoriamente aplicada a mais ninguém. Ok? E eu queria levantar alguns outros pontos em relação ao cotidiano do crente, né? A realidade do cristão no dia a dia. E eu acho que nem deveria falar sobre isso, mas mesmo assim eu preciso ressaltar esse ponto, que muitas das vezes o cristão ele tem um bom e velho costume de só exercer sua religião, de só exercer sua fé dentro do templo, sendo que a palavra, o próprio Senhor Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, exercer a nossa função como cristão, de levar a palavra, de falar do amor de Deus, não é algo limitado ao templo. Lembrando que quando a palavra diz para nós cuidarmos do templo do Espírito Santo, está falando do nosso corpo. Ou seja, nós somos a casa de Deus. Não é a igreja, não são quatro paredes, não são os ventiladores, os bancos, não. A igreja somos nós, gente. Então, onde quer que nós passemos, nós temos que falar de Deus. Onde quer que nós passemos, é local para evangelizar, não importa. Pode ser na rua, na praça, no restaurante. Todo local é um local propício para evangelização. Todo local é um local propício para você falar um pouquinho do amor de Deus. E assim, é bom a gente ressaltar que o cristão ele ser perseguido a todo momento é algo normal, sabe? Então nós temos que nos acostumar. Por quê? Porque isso acontece a todo instante. E, tipo assim, é o inimigo que tenta nos derrubar. Ele tenta nos derrubar a todo momento. Porque quando o ser humano, servo de Deus, ele anda em espírito e verdade, é natural que o diabo se incomode. Porque quando você faz a vontade de Deus,
você está incomodando a estratégia do inimigo. Então, automaticamente, Satanás ele vai mandar os anjos caídos dele. Ele vai mandar os seus empregados para poder tentar parar o servo de Deus. E é justamente por esses ataques que nós devemos estar sempre buscando e em constante vigilância, sempre orando, lendo a Bíblia, jejuando, evangelizando, estudando, né, a palavra de Deus para que nós possamos falar dela com certeza, com seriedade e jamais cometendo erros, porque o diabo ele está o tempo todo à nossa volta procurando erros para poder nos acusar. E é baseado nessas ferramentas que o Senhor Deus deixou para a gente que a gente se fortalece para poder vencer cada uma das hostes do nosso inimigo. Então vamos lá. Outro ponto a ser afirmado aqui. Conviver com falsas acusações é algo totalmente normal para o cristão. Quem vive uma vida com Cristo é constantemente acusado, na maioria das vezes injustamente, né? Quem vive uma vida com Deus é constantemente acusado, ok? E por quê? Porque é certo que quem faz a vontade de Deus, ele incomoda o inimigo. E é certo também que automaticamente ele rapidamente vai ter a sua santidade questionada. E logo, logo as pessoas vão começar a te associar a erros, começar a te associar a pecados e a procurar detalhes para poder te acusar, detalhes para poder te julgar. E sempre colocando a sua santidade à prova. Ah, mas você é crente? Você não é crente. Sempre colocando a sua santidade à prova. E essa santidade ela pode ser questionada pelo diabo, pelo próprio diabo, assim como na Bíblia foi descrito lá em Jó. Né? Em Jó, quando Jó estava lá vendo a sua vida, um homem dedicado a Deus, tendo a sua vida abençoada por Deus, e aí ele chega para diabo chega no meio dos filhos de Deus para Deus e pergunta: tem visto lá o teu servo Jó? Tá vendo a vida boa, né? Deus fala: meu servo tá lá. Aí fala: sabe por que ele te adora? Isso aí é porque você dá dinheiro para ele, você deu uma família linda para ele, você deu bois, ovelhas, e ele tem filhos maravilhosos e ele, por isso que ele se dedica a você. É por isso que ele tem essa vida dedicada ao Senhor. Mas aí Deus ele vai lá e prova a Satanás que ele estava errado. Mas o principal foco dessa mensagem é Satanás colocando à prova a integridade do homem de Deus. E ele tenta fazer isso. Sabe por quê? Porque Jó era um homem que andava com Deus. E Satanás ele não suporta ver alguém que vive uma vida correta, que vive uma vida aos pés do Senhor. E o objetivo dele é derrubar. Um exemplo disso foi o próprio José, que foi vendido pelos seus irmãos. Foi um bom filho, honrava seu pai o amava. E os seus próprios irmãos o invejaram e o venderam. Simplesmente porque ele era amado, simplesmente porque ele era um bom filho. Mais tarde, na casa de Potifar, José vai ser tentado novamente e ele vai resistir ao diabo. A palavra de Deus diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. E ele resiste o diabo, ele resiste a mulher de Potifar. E forçada, né? Ela foi forçada porque ela não tinha provas contra ele, ela não podia acusá-lo de nada. Ela foi literalmente forçada a forjar uma prova falsa. Uma prova falsa que posteriormente foi desmascarada, mostrando que Deus jamais deixa o filho dele injustiçado. Outro exemplo legal que eu pesquisei, né, a respeito é o exemplo do próprio profeta Daniel, que, para quem não sabe, era um homem de Deus que buscava o Senhor, orava 3 vezes ao dia, todos os dias, estava em constantemente oração, em constante busca e com o intuito de olhando para Jerusalém e lamentando e orando e falando: Deus, cuida daquela cidade. Deus, cuida da minha nação. E sempre em constante busca, servindo a Deus em espírito e em verdade, não se deliciava com os manjares do rei e era um homem diferenciado. Era um homem que, quando você olhava para ele, você via que Deus estava com ele. E mais uma vez, a inveja surgiu no coração dos homens que governavam ao lado dele. Ele era um dos governadores e junto com ele outros homens governavam, mas ele sempre era o centro das atenções. Não porque ele queria, mas porque Deus estava na vida dele e através dele grandes coisas o Senhor havia feito. Mais uma vez a inveja vai surgir no coração destes homens e os mesmos vão procurar acusações contra ele. Só que não encontrando acusações, o que eles vão fazer? Vão forjar falsas acusações contra ele. Tiveram a infeliz ideia de forjarem acusações falsas
contra um profeta do Senhor, um homem que vivia em constante oração e em constante busca. Mais tarde, toda essa ideia tão inteligente desses homens maléficos foi ofuscada pela sua derrota, pela sua destruição. Os homens que planejaram mal contra o servo do Senhor, posteriormente foram destruídos e estraçalhados por animais ferozes. Qual o objetivo de todas essas referências? É só fazer uma menção de que quem serve a Deus não tem uma vida 100% plena. Ele vai ser constantemente acusado. Se você é cristão e tem uma vida fácil, uma vida plena, eu indico a você que você reavalie suas atitudes. Porque se não tem ninguém te incomodando, é porque você está vivendo errado. Porque quem serve a Deus em espírito e em verdade atrapalha a estratégia de Satanás e incomoda ele. Isso é fato. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu quis fazer aqui algumas referências sobre algumas obrigações. Nós, como cristãos, temos que ter uma noção pelo menos básica do que nós temos que fazer durante o dia a dia. Qual a nossa obrigação? O que nós devemos transmitir? Transmitir ódio? Transmitir amor? Transmitir tristeza? Transmitir alegria? Transmitir cansaço ou transmitir paz? Essa é a questão. Como estamos em Cristo, sempre temos que transmitir sensações positivas. Temos que jamais mentir, sempre levar a verdade em nosso coração. Falar a verdade não é simplesmente querer ser certo, mas é sim um sinal de que Deus está conosco e o amor dele se manifesta cada vez mais nas nossas vidas. Que Deus continue abençoando a cada um. Deus abençoe vocês que ficaram até o final do vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até a próxima.